Indígenas estudantes no bairro do Guamá, uma nova realidade fora das aldeias. O projeto Alternativa de Desenvolvimento Decolonial, uma conta-cartografia de territórios urbanos tradicionais dos povos do Pará e de Minas Gerais, Brasil, ela propõe de analisar de que formas é gerenciado coletivamente a vida cotidiana de uma comunidade que a gente vai estudar. Essa comunidade é do estado do Pará, que tem suas origens fora da aldeia e que sofre com grandes pressão do meio urbano ou influência de consumo. E com isso acabam deixando suas práticas culturais de lado e acabam praticando o que o meio urbano propõe. A investigação vai mostrar também cada forma de resistência e problemas que as comunidades tradicionais enfrentam em cada localidade. Vai apresentar várias formas de resistência e problemas que existem em várias comunidades. A estratégia é construir uma conta-cartografia a partir da vivência de cada comunidade tradicional, buscando o assunto de base, como conflitos, perdas, injustiças socioambientais, que cada comunidade sofre. E essa cartilha vai servir para as comunidades usarem o diálogo com agentes externos. Breve contexto de estudantes indígenas na Universidade Federal do Pará. Total de indígenas estudantes na Universidade Federal do Pará são 265, ocupando os campos de Belém, Abaetetuba, Altamira, Castanhal e Tucuruí. Total de povos indígenas na universidade são 42. Locais de origem: aldeias no Pará e de outros estados do Brasil. Cursos com estudantes indígenas são 48. Idade dos estudantes entre 18 e 36 anos. Tem o PS Indígena Quilombolas, que é aberto todos os anos. Conquista protagonizada a partir da UFPA. Então, a Associação dos Povos Indígenas Estudantes da UFPA foi criada com o intuito de dar visibilidade étnica na UFPA. E com a associação temos maior articulação em envolvimentos políticos internos e externos. Com a criação da associação, garantiu um discurso de interesse político específico para nós indígenas. E também a PUFPA é de suma importância para nós, estudantes indígenas, porque a associação vem nos representando nos debates, mobilizações e palestras. E também temos a sala da associação, que serve para acolhimento dos calouros, articulação de reuniões, oficinas e de uso para estudo e monitoria. Sobre a questão da visibilidade étnica na mídia. A questão das mídias sociais é fundamental para a nossa difusão em relação a nossas causas indígenas, aproximando outras organizações indígenas em prol do mesmo assunto. Na UFPA, mídias sociais é muito importante para mostrar aquelas pessoas que desconhecem a causa indígena, de onde eles vêm, como é a entrada na universidade, no caso é o PS para indígenas e quilombolas, como funciona a organização dentro da Universidade Federal, no caso são as associações ADQ e a PUFPA, quais são as suas reivindicações, conquista e resistência. Isso aproxima as pessoas mais perto para ter conhecimentos. E as mídias sociais ou telejornais dão visibilidade, que estamos na universidade ocupando o nosso espaço por direito. Como vocês podem ver, aqui tem alguns noticiários das mídias sociais. Uma bem recente pela primeira vez, o diretor central dos estudantes da UFPA será dirigido por uma quilombola e por um indígena. Isso foi histórico para a gente. Saiu em todas as mídias sociais. E também tem umas outras lá. A primeira
mulher indígena, formar em direito, a divulgação do PS indígena, quilombolas, a sala que a gente conquistou recentemente e o acolhimento dos calouros. Então essas são algumas das nossas conquistas. Dificuldades que os indígenas sofrem ao ingressar no ensino superior. Preconceito e racismo na cidade, na instituição e na sala de aula. Os indígenas relataram que sempre têm medo de que um dia possam estar sofrendo preconceito. Disseram que sempre vão estar expostos a sofrer preconceito ou racismo por pessoas ignorantes que não se permitem conhecer novas culturas. Mas no bairro do Guamá nunca houve relatos de preconceito com esses estudantes indígenas. Até pode ter sofrido preconceitos, mas não se atentaram para decifrar as palavras, técnicas, gestos que foi usado. Mas na Universidade Federal, os indígenas estudantes relatam que já houve preconceitos com os outros indígenas em sala de aula. E quando isso acontece, juntamente com a associação, tomam medidas cabíveis para que isso não se repita. E na instituição de ensino, muitas das vezes, não se atenta por especificações, cultura, povos diferentes que se apresentam nesse meio. Por isso, as políticas de ações afirmativas disseram que são muito importantes. Ela mostra a diferenciação de cada povo e faz política específica. Foi levantado também problemas com as bolsas oferecidas pelo MEC, que até hoje não foi aberto novos editais, que é fundamental para a permanência dos indígenas estudantes na universidade. A falta de recursos para o auxílio financeiro da UFPA, que disseram que é limitados, que não contempla algumas pessoas. Dificuldade na realização de trabalhos acadêmicos. Muitos estudantes têm um ensino fundamental, médio, diferenciado. Aí quando chega na universidade, depara com outro ensino, ou com a linguagem português, que eles não falam muito bem. E dificuldade na adaptação na nova moradia, que alguns indígenas demoram meses para se estar adaptando na nova moradia, que vão viver por um longo período. E também a questão do distanciamento do local de origem. Tem uns indígenas que vêm de outros estados para fazer seu retorno 2 vezes por ano, 1 vez por ano. Então, essa é uma dificuldade maior que tem com o distanciamento do local de origem. E temos a imagem ao lado, recentemente, foi noticiário, conta interna e externa da UFPA, que os estudantes indígenas da UFPA denunciaram que foram vítimas de racismo na universidade, que isso aconteceu, mas que foi resolvido. Então, ele apresenta a origem dos estudantes entrevistados na pesquisa. Temos do Amazonas, Amapá, Pará, Mato Grosso, Maranhão. E a imagem ao lado direito, a primeira imagem é a cidade de Belém. E a segunda imagem é o campus da UFPA, que fica localizado no bairro do Guamá. Localização do bairro do Guamá e as outras áreas da pesquisa. Na região metropolitana de Belém e no entorno, o projeto está trabalhando em parceria com territórios de reforma agrária, na Ilha do Mosqueiro e com os indígenas estudantes da UFPA, que moram no bairro do Guamá, e com o território do Quilombo, Abacatal, em Ananindeua e na ilha de Maracujá, Macará. Nesse ponto, levantamos sobre a questão da adaptação à nova moradia. Os entrevistados disseram que acostumam a viver em espaços grandes, na casa deles não tem grades, não tem divisão de quintal, na aldeia são livres para ir, para vir. E quando chegaram na cidade, se sentiram presos, com espaços limitados. As portas e as janelas
cheio de grades. Quase 100% dos indígenas estudantes que moram no Guamá dividem aluguel. Sempre divide aluguel com outros indígenas. Normalmente as casas são alugadas, são com 2, 3 cômodos. A divisão entre eles são entre mulheres e homens. A relação deles são bem familiares. Sempre eles fazem visita na kitnet do outro. O bairro do Guamá se surgiu um bairro mais procurado pelos indígenas por ser fácil acesso à universidade. O custo do aluguel é bem acessível, principalmente quando divide. Muitos dos indígenas que vêm das aldeias trazem suas redes, porque é difícil de se adaptar para dormir nas camas. Quando fazem reunião, precisam eleger a casa da pessoa que é maior para estar fazendo essa confraternização. Aí eu faço a diferença entre aldeias e o bairro do Guamá, do que é viver em uma aldeia e do que viver no bairro do Guamá. Não que essa imagem é uma aldeia que é parecida com de todos, não. Atualmente as aldeias sofreram várias modificações, mas essa é uma referência que eu trago. As casas são afastadas, não tem grade nas casas, não tem ruas, não tem muros, então não acontece a violência urbana. Então quando eles vêm para a cidade, depara com uma realidade super diferente. Realmente eles sofrem muito para se adaptar na cidade, leva meses até que eles conseguem se adaptar no meio urbano. Então aqui foi levantado alguns pontos sobre o objetivo dos indígenas estudantes de estar morando no bairro do Guamá. Os estudantes indígenas saem da aldeia para buscar qualificação do ensino superior de sua escolha ou para cursar uma graduação que traga melhoria para seu povo. Questão do meio ambiente, em relação à saúde. Quando chega no bairro do Guamá, descobre que é perigoso. As casas são todas muradas e gradeadas, os espaços são pequenos. A locomoção na cidade parece complicada e dentro do bairro os indígenas têm medo de andar sozinhos por não conhecer as ruas e preferem morar próximo um dos outros. Sente necessidade de plantar alguma medicina tradicional ou uma horta, mas cadê o espaço? Então os indígenas acabam tendo dificuldade nisso, para manter essa tradição de estar plantando medicina. Acaba deixando isso de lado. Aqui nesse mapa, com base nas entrevistas que fizemos, casos dos estudantes indígenas no bairro do Guamá, população do bairro do Guamá, segundo o censo IBGE 2010, 94.610 habitantes. Fizemos levantamentos indígenas que moram no bairro. Total são 10 casas, mas em cada uma dessas casas moram 3, 4 indígenas. Então aí vocês notam a aproximação da casa deles na universidade, que facilitam a ida, a vida dele até a universidade. E nesse ponto, com base na entrevista, sobre a frequência e retorno à residência, notamos que os estudantes indígenas retornam bimestral. Muitas das vezes, somente os estudantes indígenas que moram no estado do Pará retornam quinzenal, mensal. Agora, os estudantes que moram em outros estados retornam uma vez ou 2 vezes por ano em recesso acadêmico. Fica mais complicado o retorno dos estudantes de outros estados por dificuldade de distância e financeiro. Apesar de terem sua residência nas suas aldeias, mas precisam ter endereço na cidade até o término do curso. Muitas das vezes, nesse dinâmico de cidade, aldeia, alguns estudantes indígenas conseguem estar trazendo algum tipo de alimentação da sua aldeia, que é fácil de transportar, como castanha, farinha, tapioca, pimenta e ervas tradicionais. E aqui fizemos levantamentos
dos locais que os estudantes indígenas frequentam fora do bairro, em busca da semelhança com seus locais de origem. Então aqui fizemos um levantamento na cidade de Belém, fizemos marcações de 1 a 9, eles procuram a referência da aldeia, alguma coisa que tenha referência, que foi levantada na pesquisa, como o Mangal da Garças, Museu Paraense, Bosco Rodrigo Alves, e os espaços como Orlas, Doca, a Orla da UFPA, Portal da Amazônia, e praças como Praça da República, Praça Frei Brandão, e também mercados, feiras que têm alguma semelhança assim, da aldeia. E procuram espaços verdes, rios, mas também gostam de conhecer as coisas novas. Queremos viver na cidade com liberdade de outras pessoas, mas ainda sofremos algum tipo de racismo. Aos poucos estamos descobrindo indígenas que vivem na cidade e abrir mão de seus costumes. Na entrevista notamos isso, que existem outros indígenas que moram mais tempo em Belém. Além de lugares verdes, históricos, orlas, também fizemos um levantamento de alimentações. As comidas típicas das suas regiões, farinha, tacá, maniçoba e o espaço da APOFPA. As comidas típicas de Belém trazem uma referência incrível da aldeia, principalmente farinha, peixe e açaí. Também tem a Associação dos Povos Indígenas no bairro do Guamá, que fica localizado dentro do campus da UFPA. Esse local traz uma grande referência da aldeia, é um local onde todos os povos indígenas de várias etnias se reúnem para dialogar ou fazer seu dever da faculdade. É um local que discute os assuntos de interesse dos indígenas estudantes. Durante a pesquisa também, eu levantei tipos de economia praticadas. Algumas delas, a principal fonte de renda dos indígenas estudantes é a Bolsa Permanência do MEC ou Auxílio Moradia, da UFPA. Alguns dos estudantes indígenas trazem artesanatos para complementar sua renda em Belém. Também fazem grafismo tradicional na pele e cobram por essa arte. A venda desses artesanatos é bem dinâmico. Os produtos podem ser levados para a venda na universidade ou para outro local da cidade, onde acontecem eventos grandes, como o hangar. A confecção de artesanatos também é feita pelas esposas de alguns indígenas estudantes que vêm morar junto com eles em Belém. Então, a prática desse artesanato é feita para a esposa desses indígenas estudantes, que complementa a renda em casa, né? Já que eles vêm com família. Aqui temos o croquis da casa de uns 2 indígenas estudantes de Belém. Na imagem 1 temos croquis de vista e na mesma imagem ao lado direito temos a fachada em perspectiva. Na imagem 2 temos a representação das principais ruas de acesso até a universidade. E na imagem 3 temos uma quadra onde fica localizada a casa de um estudante indígena. Então esse croquis nos serve para a gente ver melhor ou analisar melhor onde estão localizados os indígenas. A questão das casas que são coladas umas das outras, não tem espaço verdes, como para fazer plantio de hortas e plantar suas medicinas. Então, a gente consegue fazer algumas análises com esses croquis. E nesse ponto, eu trago a questão do conhecimento tradicional trazido da aldeia para a cidade. Medicinas tradicionais para tratamento de uma doença ou por acaso alguém pegue uma virose. A forma de organização, todas as pessoas da associação APOFPA são ouvidas, como acontece na aldeia. Dentro de uma organização na aldeia, desde o jovem até os velhos são ouvidos, têm voz na aldeia. O respeito dos jovens para os mais velhos também. Materiais e técnicas para a confecção de artesanatos são trazidos sempre que o indígena retorna para a aldeia. Os idiomas são praticados em meios urbanos e a simbologia das culturas usadas nas pinturas que trazem outras visões do mundo também são praticados na cidade. A prática de reciprocidade entre os indígenas, isso acontece constantemente.
sempre se organizam entre si. A questão das trocas que acontece na aldeia e na cidade. Hoje em dia não acontece diariamente a questão da troca na aldeia. Isso acontece em alguns povos. E quando eles vêm para a cidade, isso não acontece mais. Na cidade, a questão de troca não acontece, mas sim a questão de colaboração, de colaborar com algo que vai beneficiar todos. Então não poderia ficar de fora o assunto sobre a Covid-19, como a pandemia afetou os indígenas estudantes que ficaram no bairro do Guamá. Então os relatos que a gente teve, com a universidade paralisada e alguns cursos suspensos, os indígenas retornaram para suas aldeias, e outros que não tiveram as condições financeiras acabaram ficando em bairro do Guamá. As suas despesas, em geral, aumentaram, e a preocupação maior dos indígenas estudantes era de sofrer retrocessos, de corte das bolsas, permanências, por não estar tendo aulas presenciais. Só quando começou as aulas remotas que diminuiu essa aflição. E o projeto vai dar mais visibilidade de como nós indígenas estamos relacionados com o bairro e com a universidade. Vai ser como um instrumento de reivindicações políticas e ponto de partida para agendas futuras. Vai servir para a Associação Indígena pegar como ponto de partida e fazer mapeamento dos outros indígenas que estão localizados na cidade de Belém. E também vai servir para as pessoas que não conhecem a realidade dos indígenas estudantes, de como eles estão relacionados com o meio urbano.